E aí, pessoal, tudo bem? Tava ponderando esses dias a respeito do quanto que o Senhor permite que algumas adversidades elas venham sobre nossa vida, né? Tava pensando sobre a época que vivemos, uma época de pandemia, onde tantas pessoas têm sofrido com a morte de entes queridos, ou com doenças, ou com falta de emprego, enfim. E estudando as escrituras sobre isso, eu fiz um estudo e decidi compartilhar um pouco desse estudo com vocês aqui hoje. E aí eu estava pensando assim, né? Deus, ele é todo poderoso. A gente tem uma escritura em Doutrina e Convênios 88:41, que acho que explica bem sobre o poder, a magnitude de Deus. Diz: Deus compreende todas as coisas. E todas as coisas estão diante dele, e todas as coisas estão ao seu redor. E ele está acima de todas as coisas, e em todas as coisas, e através de todas as coisas, e ao redor de todas as coisas. E todas as coisas existem por ele, e dele, sim, Deus, para todo o sempre. Então aqui mostra o atributo absoluto de Deus. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Então, isso mostra que, sem dúvida alguma, Deus ele pode impedir acidentes, tragédias, traições. Ele pode até impedir o diabo. Tem uma outra passagem escritura em Doutrina e Convênios 19:3 que diz que Deus retém todo o poder até para destruir Satanás e suas obras. Então a pergunta é: se Deus ele tem todo o poder, por que ele não impede que algumas coisas, não precisava ser tudo, né? Mas algumas coisas aconteçam. Especialmente com pessoas que amam, valorizam Deus, que procuram guardar os mandamentos dele. Por quê? Você já fez essa pergunta na sua vida? Por que algumas coisas ruins acontecem com você ou com as pessoas que você ama? Então, eu cheguei a três possíveis respostas. Todas as outras respostas que vi na filosofia, que vi outros estudiosos das escrituras respondendo, basicamente se resumem a essas três. A primeira é: Deus ele não existe, porque se existisse, não permitiria o mal. A segunda é: Deus ele existe, mas ele não está nem aí conosco, ele não se importa com a gente, ele não tem os mesmos, uh, ele não tem a mesma visão sobre o que é belo, o que é justo, o que é bom. E a terceira é: Deus, que é nosso amoroso Pai Celestial, ele tem um propósito maior em mente ao permitir que passemos por provações. Então, eu vou responder a cada uma dessas colocações. A primeira: Deus não existe porque se existisse não permitiria o mal. Se a gente lê lá em Alma 30:44, quando a alma está tendo um debate com o anticristo chamado Corior, ele diz o seguinte: todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo que existe sobre sua face, sim, seu movimento e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular, testemunham que existe um Criador Supremo. E aí ele ainda acrescentou que as Escrituras e o testemunho dos nossos irmãos crentes e todos os profetas são outra prova de que Deus existe. Então, não pensa que porque existe o mal e existem coisas ruins, um Deus bondoso, ele está necessariamente excluído da equação. Na verdade, o livro de Mórmon nos ajuda a compreender. Leí, o primeiro profeta que é apresentado para nós no livro de Mórmon, ele respondeu sobre isso. Ele estava dando os últimos conselhos para os seus filhos e ao falar com um filho específico, ele falou sobre a importância da oposição. E ele disse: porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem, nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma, ou seja, está tudo relacionado. Porque se fossem um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção, nem felicidade nem miséria, nem sensibilidade nem insensibilidade. Portanto, teriam sido criadas em vão. Portanto, não haveria propósito em sua criação. E isso destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos, assim como o poder e a misericórdia e a justiça de Deus. Então,
amigos, é necessário, é vital que haja o certo e errado, o bem e o mal, tem que ter essa oposição. Sem esse antagonismo, não tem como ter vida. É a conclusão que Lei chega aqui, que nós vamos chegar, se pensarmos bem. A liberdade de escolha, o arbítrio que nós temos, ele é uma capacidade de escolher o certo e o errado, o bem e o mal. Então, se não existe o mal, se não existe a tragédia, se não existe a dor, o sofrimento, a gente nunca ia provar as coisas boas, que são em oposição a essas. E Lei continua ensinando, ele diz que o Senhor concedeu que o homem agisse por si mesmo. O homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um ou por outro lado. Então, para conseguir seus eternos propósitos em relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais, que são Adão e Eva, e os animais do campo e as aves do ar, enfim, tudo, era necessário uma oposição. Até o fruto da árvore da vida em oposição à árvore da vida. Tinha essas duas árvores e Adão e Eva escolheram comer do fruto proibido. Foi uma escolha que trouxe dor, sofrimento, mas que também possibilitou que a mortalidade começasse. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, eles jamais teriam tido filhos. E nós não estaríamos aqui. Não estaríamos sofrendo, é verdade, mas também estaria privado a nossa possibilidade de ter vida eterna, a nossa possibilidade de voltar à presença de Deus. E é por isso que Lei também diz que Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos para redimir da queda, que é quando Adão e Eva comeram do fruto, os filhos dos homens. E porque nós somos redimidos da queda, nós nos tornamos livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirmos por nós mesmos e não para recebermos a ação. Por meio do mediador, que é Jesus Cristo, nós temos a possibilidade de nos livrar de toda dor e sofrimento. É dito que os homens se tornam livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolhermos o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e poder do diabo. Pois ele, o diabo, procura tornar os homens tão miseráveis quanto ele é. Então, essa vida que nós vivemos é um tempo de teste, é um tempo de provação. Vemos que a morte atinge toda a humanidade, sim, a morte física. No entanto, foi concedido ao homem um tempo no qual poderia arrepender-se. Portanto, essa vida se tornou um estado de provação, um tempo de preparação para o encontro com Deus, um tempo de preparação para aquele estado sem fim, do qual falamos que virá depois da ressurreição dos mortos. Ora, se não tivesse sido pelo plano de redenção que foi estabelecido desde a fundação do mundo, não poderia haver ressurreição dos mortos, mas foi estabelecido um plano de redenção que levará a efeito a ressurreição dos mortos, da qual se falou. E agora, eis que se tivesse sido possível que nossos primeiros pais comessem da árvore da vida, depois de terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, teria frustrado o plano de salvação. Quem está explicando isso é a Alma, lá no livro de Mórmon. Eu vou deixar todas as escrituras que estou mencionando para vocês na descrição para vocês terem um estudo mais profundo. E aí, porque isso não aconteceu, o homem foi expulso do Jardim do Éden. E eles tiveram todas as provações daqui da vida mortal, que eu e você conhecemos bem. Passamos todo dia por isso. Doenças, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, morte. Enfim, todas essas provações vieram. Mas também Deus, por nos amar, enviou à terra Jesus Cristo. Enviou profetas, deu mandamentos para que os homens soubessem qual era o plano de salvação e tivessem a oportunidade de escapar do pecado e do mal. Aliás, falando da expiação de Jesus Cristo, a gente já pode ir para o segundo tópico, né? Quando eu falei para vocês que algumas pessoas veem tantas aflições e chegam a essa conclusão, que Deus é indiferente conosco, que Ele não se importa com o que nós consideramos bom, alegre, virtuoso, justo. Ele está tão mais elevado que Ele não se importa. Bom, isso não é verdade também se nós lermos as Escrituras. Deus, Ele nos ama. É por isso que lá em 1 João 4,16, João diz, Deus é amor, é simplesmente amor. Ele nos ama muitíssimo. A maior prova de que Deus nos ama é
vista naquela escritura de João 3,16. Tão linda essa passagem, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nefe, que teve uma visão gloriosa, recebeu a ministração de um anjo, e o anjo perguntou para Nefe o seguinte: conheces tu a condescendência de Deus? Você sabe o quanto que Deus se importa com as pessoas que estão aqui na terra? E aí Nefe respondeu: eu sei que Deus ama seus filhos, mas eu não sei o significado de todas as coisas. Então o anjo mostrou o ministério de Jesus Cristo, seu nascimento, sua vida, sua pregação, e até o momento em que ele morreu e foi ressuscitado. Quando ele viu essas coisas, ele percebeu que Deus o amava muitíssimo. Pensa, se Deus fosse indiferente, ele não teria enviado mensageiros desde o começo do mundo para ensinar o plano de salvação, dizendo que os homens deviam se arrepender. Ele não teria estabelecido ordenanças, batismo, dom do Espírito Santo. Ele não tinha concedido profetas, escrituras, autoridade, templos e tantas outras coisas para nos ajudar na vida mortal e nos preparar para a vida pós-mortal. Jesus Cristo, ele venceu por meio da expiação dele, que é o sacrifício infinito e eterno, os 3 efeitos da queda. Primeiro, Jesus Cristo nos restitui a presença de Deus e todos serão apresentados diante de Deus. Segundo, Jesus Cristo venceu os efeitos da morte física. Por causa do Salvador, todas as pessoas, boas ou más, não importa, ressuscitarão, vão ter um corpo perfeito, incorruptível, não vai ser mais sujeito a coronavírus, não vai ser mais sujeito a nenhuma doença, nenhuma fraqueza, nenhuma debilidade. Vai ser um corpo perfeito. É uma dádiva gratuita de Deus. E o terceiro efeito da expiação, que vence o efeito da queda, é nos possibilitar viver com Deus para sempre. Veja, a vida eterna é uma possibilidade, não é para todo mundo. Apenas aqueles que se arrependerem, guardarem os mandamentos, terão direito à misericórdia de Deus, que os limpará e purificará, de modo que eles poderão viver na presença de Deus para sempre, ter vida eterna. E assim, Cristo trará salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo essa a finalidade deste último sacrifício, manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça e proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. E assim a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolve-os no braço de segurança, enquanto aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto a toda a lei das exigências da justiça. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande e eterno plano de redenção. A justiça, que a moleque está falando aqui, significa você cometeu um erro, você tem que pagar por esse erro. Essa é a justiça divina. Toda ação corresponde a uma reação. Uma ação errada tem que ter uma punição correspondente. Mas por causa de Jesus Cristo, que ele é um mediador, ele se coloca entre nós e a justiça. E ele sofre as consequências dos nossos erros e das nossas falhas, desde que cumpramos as condições que ele estabeleceu, que são as condições do arrependimento. Fé, arrependimento, cumprir as ordenanças da casa de Deus e perseverar até o fim. Se nós fizermos isso, nós teremos a misericórdia. E ele sofre as consequências que nós deveríamos sofrer, segundo a justiça de Deus. Então é isso que a Escritura está querendo dizer aqui, que eu vou deixar para vocês lerem mais também aí na descrição. E uma das coisas mais incríveis para mim é que a perfeição de Deus não exclui seu sentimento, sua ternura por nós. Nós aprendemos, por exemplo, numa escritura do livro de Mórmon muito bonita, que diz que Jesus nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo, a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. Eis que clama ele a alguém, dizendo: afasta-te de mim? Eis que vos digo não, mas ele diz: vinde a mim todos vós, extremos da terra. Eis que mandou ele que alguém saísse das casas de adoração?
Eis que vos digo não. Ordenou ele alguém que não participasse de sua salvação? Eis que vos digo não, mas deu-a gratuitamente a todos os homens e ordenou a seu povo que persuadisse todos a se arrependerem. Eis que ordenou o Senhor a alguém que não participasse de sua bondade? Eis que vos digo não, mas todos têm tanto privilégio quanto qualquer outro e ninguém é excluído. E novamente o Senhor Deus ordenou que os homens não cometam assassínio, que não mintam, que não roubem, que não tomem o nome do Senhor em vão, que não disputem uns com os outros. Enfim, mas essas coisas acontecem. Traições, guerras, todo tipo de maldade, embora Deus tenha ordenado que essas coisas não aconteçam. Porque Deus permite essas coisas, não significa que Ele não existe ou que Ele é indiferente. Na verdade, nenhuma dessas iniquidades vem do Senhor, porque Ele faz o que é bom para os filhos dos homens, e não faz coisa alguma que não seja clara aos filhos dos homens, e convida todos a virem a Ele e participarem de sua bondade. E não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus. Bom, vamos para a terceira hipótese então, e essa é, segundo a minha visão, a verdade. É aquilo que ensina as Escrituras. Deus, nosso amoroso Pai Celestial, tem um propósito maior em mente ao permitir que sejamos expostos à adversidade. Alguns desafios que nós sofremos vêm por causa de nossos próprios erros, nossas próprias falhas, nossos próprios pecados. Algumas coisas acontecem devido à debilidade, à fraqueza da condição humana, né? Nós temos certas tendências, nós temos certas inclinações que são erradas, e outras coisas vêm por causa que as pessoas que estão ao nosso redor usam a sua liberdade de modo errado, a liberdade que Deus deu, para fazerem mal. E aí nós somos afligidos, perseguidos e até mortos por causa da iniquidade de outros. E na nossa limitação, a gente pode se perguntar, mas por que eu, Deus? Ou por que está acontecendo comigo isso agora? Mas, meus irmãos, a gente tem que lembrar o que Isaías escreveu. Ele disse, falando em nome de Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, no momento que você estiver incerto, que você estiver questionando, lembra disso e escolhe confiar em Deus. Confiar em Deus significa ter fé, ter esperança e ter caridade. E se nós tivermos esses três atributos, nós vamos fazer boas obras em abundância. A nossa perspectiva vai mudar. Gosto muito de uma escritura do livro de Mórmon, onde o povo estava escravizado, cheio de aflição, e muitas das aflições eram consequência de seus próprios erros. Ainda assim, o líder deles disse: levantai a cabeça e regozijai-vos, e ponde vossa confiança em Deus. Naquele Deus que foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e também naquele Deus que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Essa escolha de levantar a cabeça, de se animar, de confiar em Deus, é a escolha que nós precisamos fazer também. Não é fácil, especialmente nos momentos que estamos sentindo dor. E procurando responder essa pergunta, né, como que Deus ele permite que as pessoas sofram? Se somos seus filhos amados, por que que ele deixa que algumas coisas aconteçam? O presidente Spencer W. Kimball ele disse: quisera eu poder responder a essas perguntas com autoridade, mas não posso. Tenho certeza que um dia compreenderemos e aceitaremos tais situações. Contudo, no presente, precisamos buscar entendimento da melhor maneira possível nos princípios do Evangelho. E ele diz: será que foi o Senhor que dirigiu o avião na direção da montanha para tirar a vida dos passageiros? Houve falhas mecânicas ou humanas? Foi nosso Pai Celeste que provocou a colisão dos carros que levou 6 pessoas para a eternidade? Ou foi culpa do motorista que ignorou as regras de segurança? Deus tirou a vida da jovem mãe, instou a criança a andar até o canal e guiou a outra no caminho do carro que se aproximava? O Senhor fez o homem sofrer um ataque cardíaco? A morte do missionário foi mesmo prematura? Respondam se puderem. Eu não posso, pois, embora eu tenha consciência de que Deus desempenha um papel primordial em nossa vida
Eu não sei o quanto ele provoca acontecimentos ou meramente os permite, seja qual for a resposta a essa pergunta. A outra sobre a qual tenho certeza. O Senhor poderia ter evitado essas tragédias? A resposta é afirmativa. O Senhor é onipotente, com todo o poder para controlar nossa vida, poupar-nos de dores, evitar esses acidentes, guiar os aviões e carros, alimentar-nos, proteger-nos, livrar-nos de trabalho, esforço, doença e até mesmo da morte, caso deseje. Mas Ele não o fará. Devemos compreender isso e nos dar conta de como seria insensato proteger nossos próprios filhos de todos os esforços, decepções, tentações, tristezas e sofrimentos. E aí o presidente Kimball ensina que a lei básica do Evangelho é o livre-arbítrio e o progresso eterno. Então, nós não podemos, Deus não vai nos livrar de todas as dificuldades, porque o que Ele quer é que possamos fazer escolhas nesse teste mortal, e essas escolhas podem resultar num bem muito grande, mesmo a vida eterna. Se considerássemos a vida mortal a totalidade da existência, então essas dores, essas tristezas e fracassos e a morte precoce seriam mesmo uma tragédia. Mas aí eu lembro da escritura de Paulo, quando diz que se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa vida é apenas um ponto, muito importante, mas apenas um ponto na existência. Não começamos nossa jornada aqui e não terminaremos com a morte. E o presidente Kimball continua: se todos os doentes por quem orássemos fossem curados, se todos os justos fossem protegidos e os iníquos exterminados, todo o programa do Pai seria anulado e o princípio básico do Evangelho, que é o livre-arbítrio, seria destruído e ninguém precisaria viver pela fé. Caso todas as orações fossem respondidas de imediato, segundo nossos desejos egoístas e nosso entendimento limitado, haveria pouco ou nenhum sofrimento, tristeza, decepção ou mesmo morte. E se isso não existisse, tampouco haveria alegria, sucesso, ressurreição, vida eterna e deidade. Outros apóstolos também falaram a respeito dessas verdades. Tem aqui uma citação do elder James E. Talmage que diz: nenhum sofrimento pelo qual passar um homem ou mulher na terra deixará de ser recompensado, caso enfrentado com paciência. Um outro apóstolo, o elder Orson F. Whitney, disse: nenhuma dor que sentimos, nenhuma provação que vivemos é vã. Com elas, aprendemos a desenvolver qualidades como paciência, fé, força e humildade. Todo o sofrimento e todas as coisas por que passamos, especialmente quando suportadas com paciência, edificam o caráter, purificam o coração, engrandecem a alma e tornam-nos mais sensíveis e caridosos, mais dignos de sermos chamados filhos de Deus. E é por meio da tristeza e do sofrimento, do trabalho árduo e da tribulação que alcançamos o conhecimento que viemos adquirir aqui e que nos tornará mais semelhantes ao nosso Pai e nossa Mãe celestiais. Para terminar, quero citar para vocês um discurso que amei ouvir e tenho estudado ele durante anos. É um discurso do falecido elder, que foi um apóstolo, Joseph B. Wirtling, e ele conta uma lição que ele aprendeu quando perdeu um jogo de futebol americano. A mãe dele ensinou para ele: aconteça o que acontecer, desfrute. E ele então disse o seguinte: como podemos gostar dos dias repletos de tristeza? E ele confessa: não podemos, pelo menos não naquele momento. Eu não acho que minha mãe, quando disse aconteça o que acontecer, desfrute, estivesse querendo dizer que devíamos suprimir o desânimo ou negar a realidade da dor. Nem acho que estivesse sugerindo que ocultássemos as verdades agradáveis sobre uma capa falsa de felicidade. Creio, no entanto, que a maneira como reagimos à adversidade pode ser o fator preponderante para o sucesso e a felicidade na vida. Se enfrentarmos as adversidades com sabedoria, nossas dificuldades podem ser épocas de maior crescimento, o que pode levar-nos a ocasiões de maior felicidade.
Aprendi ao longo dos anos algumas coisas que me ajudam em épocas de testes e provações e gostaria de compartilhar com vocês. E aí ele fala então algumas coisas que ajudaram ele e ajudam todos nós. Ele diz que a primeira coisa é aprender a rir. Da próxima vez que você se sentir tentado a remoer algo, procure experimentar o riso. Isso vai aumentar seu tempo de vida e vai fazer a vida de todos ao redor mais agradável. A segunda coisa que podemos fazer é procurar o plano eterno, procurar entender como que Deus pode nos abençoar apesar de nossas provações. Aliás, Ele pode nos abençoar através dessas provações. Ele diz que cada um de nós tem sua hora de tristeza. Em uma ocasião ou outra, todo mundo tem que experimentar a tristeza. Veja, ninguém é isento. Se o próprio Salvador Jesus Cristo, o ser mais puro e perfeito, teve que passar por tanto, na verdade sofreu mais do que todos os homens, quem somos nós para não queremos passar por nenhum tipo de provação? Terceira coisa, nós temos que entender os princípios do plano de Deus, especialmente o princípio da compensação. O Senhor recompensa os fiéis por toda perda que sofrem. Aquilo que é tirado dos que amam o Senhor será acrescido a eles à sua própria maneira, no tempo de Deus. Embora a compensação possa não chegar quando desejamos, os fiéis saberão que cada lágrima vertida hoje será compensada por 100 lágrimas de regozijo e gratidão. A quarta coisa que podemos fazer é colocar nossa confiança no Pai Celestial, em Jesus Cristo. E ele termina dizendo que ele sabe porque deve haver oposição em todas as coisas. A adversidade, se corretamente enfrentada, pode ser uma bênção em nossa vida e podemos aprender a apreciá-la. Então, voltando originalmente à pergunta, que fiz, o quanto que o Senhor permite? O Senhor permite aquilo que é para o nosso bem. Mesmo as dores mais angustiantes que passamos nessa vida, elas têm um propósito. E nós precisamos aprender a reagir a essas coisas com sabedoria, com fé, com esperança, com caridade. Você pode achar injusto que está passando por uma tentação, uma provação específica, mas procura desenvolver uma visão diferente. Lê as Escrituras, ora a Deus e por meio da inspiração que vem do alto, tenta entender o que você pode aprender nesse momento de dificuldade. As respostas sobre o porquê que você está passando por isso talvez não venham. Talvez não venham agora. Um dia você vai entender, mas não é agora. Mas certamente você pode perceber lições espirituais que podem ser aprendidas nesse tempo de dificuldade. Às vezes você vai lidar com esse problema por anos, talvez pela vida inteira. O apóstolo Paulo diz que tinha um espinho na carne, orou 3 vezes, Senhor, tira essa dificuldade. E o Senhor não tirou. Às vezes o Senhor tira a dificuldade imediatamente quando oramos. Às vezes Ele nos dá força para continuar suportando aquilo durante muito, muito tempo. Essas dificuldades certamente serão para nosso bem se desejarmos. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que possa ter contribuído com esse estudo que trouxe para vocês, que vocês possam ler as escrituras que estão relacionadas. Eu amo as escrituras, especialmente o livro de Mórmon. Usei mais escrituras nesse estudo do livro de Mórmon para que vocês possam ver como esse livro nos ajuda a responder perguntas tão importantes, perguntas da alma. Espero que vocês estejam conosco também nos próximos vídeos. Curte aí, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau!